Olá, mulheres abençoadas. Vamos para o capítulo 11 do livro O Peregrino de John Bunyan. Agora o cristão podia continuar seu caminho. Ele seguia por uma pequena elevação, cujo propósito era permitir aos peregrinos que avistassem o que havia diante deles. O cristão seguiu então em direção ao topo e, olhando para um pouco mais além, avistou o fiel, que seguia um pouco assim, à sua frente. Quando viu, o cristão chamou bem alto para que Fiel pudesse ouvi-lo. Ei, você! Olá! Espere para que sigamos juntos! Ouvindo isso, o fiel parou e olhou para trás. Ao que o cristão gritou novamente: Espere! Fiel, porém, respondeu: Corro por minha vida, porque o vingador está me seguindo. Esta resposta entristeceu o cristão, que, ajuntando toda a sua força, rapidamente alcançou o fiel. Mas que isso ultrapassou. Assim que era o último, passou a ser o primeiro. Passando à frente do fiel, o cristão deu-lhe um sorriso de vanglória por ter ultrapassado seu irmão. Distraído com essa situação, não prestou atenção por onde andava, tropeçando, e caiu. Ele não pôde levantar-se antes que o fiel viesse em seu auxílio. Eu vi em meu sonho que, mais uma vez, que dali por diante seguiram juntos, em harmonia, conversando sobre todas as coisas que lhe havia acontecido até ali, durante a peregrinação. O cristão iniciou a conversa. Ora, irmão fiel, estou contente de conseguir lhe alcançar e que Deus tenha tocado no nosso coração, de tal forma que faremos companhia um ao outro e caminharemos juntos nesse agradável caminho. Pensei agora, respondeu o fiel. Poderia ter vindo com você desde a nossa cidade, mas você já estava tão adiantado na sua jornada e forçado a seguir a maior parte do caminho sozinho. Quanto tempo você ainda ficou na cidade da destruição antes de sair e iniciar a sua peregrinação? Perguntou o cristão. Eu não consegui aguentar por muito tempo, mas assim que você partiu, começou um enorme burburinho de que, em pouco tempo, a cidade seria consumida pelo fogo. Respondeu o fiel. Não acredito. Quer dizer que nossos vizinhos falavam sobre isso? Perguntou o cristão. Sim, respondeu o fiel. Durante certo tempo, esse assunto correu de boca em boca. Não me diga. E alguém mais, além de você, fugiu para se salvar da destruição? Bem, respondeu o fiel. Como eu disse, houve a princípio uma grande agitação sobre o assunto, mas eu não acredito que alguém tenha realmente acreditado no aviso. Pois no calor das discussões, ouvi alguns desenhando e debochando de você e sua jornada desesperada. Por isso a chamaram de peregrinação. Mas, na realidade, eu acreditei e ainda creio que a destruição da nossa cidade acontecerá. Por isso decidi que também deveria escapar. E o cristão disse: Você teve alguma notícia do nosso vizinho complacente? Ah, sim, respondeu o fiel. Soube que ele seguiu junto com você até que chegaram no ponto da desconfiança, onde, segundo disseram, ele afundou. Eu tenho certeza de que deve ter ficado imundo com aquela sujeira toda, mas complacente não queria ficar conhecido por isso e não queria que os outros soubessem. E o que os vizinhos disseram? Perguntou o cristão. Desde que voltou, o complacente tem sido desprezado por todos. Ele tem andado com todo tipo de gente. Muitos debocham dele e dificilmente alguém lhe dá trabalho. Hoje em dia, ele está 7 vezes pior do que quando deixou a cidade com você. Mas por que todos se voltaram contra ele? Afinal, o caminho do qual o complacente desistiu é o mesmo que eles também não seguiram. O que eles disseram foi: ele é um vira-casaca. Não foi sincero em sua escolha. Então o cristão perguntou: Você falou com ele antes que partisse em sua própria peregrinação? Eu o encontrei uma vez na rua, mas ele virou seu rosto de vergonha pelo que tinha feito. Por isso nós não nos falamos, respondeu o fiel. Bem, logo que comecei minha jornada tinha grandes esperanças nesse homem, mas agora temo que ele pereça nas ruínas, quando a cidade for destruída. O que aconteceu com o complacente vem apenas confirmar o antigo provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Isso, cristão. E o fiel perguntou: Eu também tenho os mesmos receios, porém, quem pode saber o que virá? Bem, vizinho fiel, deixemos de lado esse assunto e vamos nos concentrar nas coisas que são de nosso interesse imediato. Conte-me sobre o que encontrou pelo caminho que seguiu. Eu sei que deve ter visto coisas que são dignas de serem registradas. Sim, claro, respondeu o fiel. Eu escapei do pântano no qual você caiu e cheguei à porta sem muitos problemas. Mas, depois disso, encontrei uma mulher, cujo nome era Sensualidade. E isso, meu amigo, quase me colocou em sérias dificuldades. Ainda bem que você conseguiu escapar da sua teia. O Zé também foi tentado por ela. E como você, também escapou, mas isso lhe custou muito caro. Até mesmo sua vida foi colocada em risco. Mas conte, o que ela lhe fez afinal? Você nem imagina, amigo cristão, mas vou contar que língua lisonjeira ela tem. Insistiu imensamente para que desistisse do meu caminho e seguisse com ela, prometendo-me todo tipo de prazeres. Mas com certeza, não prometeu a alegria da paz de espírito.
não é mesmo? Perguntou o cristão. Você bem sabe que o que ela me oferece não era tão somente prazeres carnais. Graças a Deus você conseguiu escapar dessa mulher, comentou o cristão. A conversa da mulher imoral é como uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira de Deus. Para falar a verdade, disse o fiel, não sei se me livrei dela completamente. Como assim? Eu pensei que tinha resistido aos seus apelos, falou o cristão. Sim, eu resisti, eu não cedi a seus encantos, pois me lembrei daquele antigo provérbio que já tinha lido antes, que seus pés descem à cova e tudo mais. Por isso conservei fechados meus olhos para não ser enfeitiçado pelo seu olhar. Então ela ficou furiosa e me disse muitas ofensas, e eu segui meu caminho. Então, não encontrou mais ninguém que lhe perturbasse durante a jornada? Perguntou o cristão. Quando cheguei ao pé da montanha da dificuldade, encontrei um homem muito velho, que me perguntou quem eu era e para onde estava indo. Eu lhe respondi que era um peregrino, que estava indo para a cidade celestial, e depois de responder suas perguntas, ele falou assim: Você me parece um homem honesto. Eu gostaria que você viesse trabalhar aqui comigo por um bom salário. E eu perguntei qual era o seu nome, onde ele morava, e ele respondeu que se chamava Adão e que morava na cidade do Erro. Também perguntei qual era o tipo de trabalho que tinha para oferecer e que pagamento eu receberia por ele. Ele me disse que esse trabalho reservava muitos prazeres para quem o aceitasse, e o pagamento seria me tornar herdeiro. Eu quis saber ainda como ele mantinha sua morada, que se tinha outros servos, se havia outros serviços. Este homem, chamado Adão, me contou que sua casa era sustentada pelos prazeres e alegrias deste mundo e que seus servos eram todos aqueles que ele mesmo criava. Quando questionei acerca da família, sua resposta foi que tinha apenas 3 filhas: luxúria, cobiça e soberba. Disse-me que também que poderia casar-me com uma delas, se eu assim desejasse. Ao perguntar por quanto tempo eu viveria com ele, caso aceitasse, fui informado que por toda a minha existência. E que conclusão você chegou, depois de ouvir tudo isso? Perguntou o cristão. A princípio, eu senti uma certa inclinação em aceitar, pois ele dizia coisas tão agradáveis. Mas em um dado momento, quando olhei para o seu rosto, eu vi que sua testa estava escrito Despir-se do velho homem e das suas obras. E o que você fez? O que aconteceu? Perguntou o cristão curioso. O que ele falava atormentava minha mente, e por mais lisonjeiras e agradáveis fossem as palavras que me dizia, não me abandonava a ideia de que se concordasse em ir até sua casa, eu me tornaria escravo e me venderia assim que pudesse. Tais pensamentos ardiam em minha mente como se fossem brasas em fogo. Por isso, disse que não adiantaria mais ouvir sua conversa e que parasse de tentar me convencer, pois eu nem passaria perto da sua casa. Depois de ouvir isso, ele me insultou grandemente, disse que enviaria alguém que me seguiria e tornaria amargo para mim um caminho que eu havia escolhido. Assim que dei as costas para seguir o caminho, comecei a afastar-me dele e senti que se agarrava na minha carne com tamanha força que cheguei a pensar que arrancaram uma parte de mim. Ao que gritei, miserável homem que sou. Então continuei minha caminhada, montanha acima. Quando já estava na metade da subida, olhei para trás e vi alguém vindo atrás de mim. Tal homem era ligeiro como um vento e conseguiu me ultrapassar justamente quando eu chegava ao lugar de descanso. E eu sei bem onde é, justamente onde eu parei nesse lugar. E sentei para descansar e fui vencido pelo sono. Perdi meu diploma selado, que estava no meu bolso, junto comigo aqui, perto do meu peito. Ouça, meu bom irmão, disse o fiel, o que mais ocorreu comigo? Esse foi o capítulo 11 do livro O Peregrino de John Bunyan, a parte 1. Próximo áudio, vamos continuar a parte 2 do mesmo capítulo e a gente se vê até lá, se Deus quiser.